Agora, o senador Sérgio Moro, que é autor da PEC do crime organizado, que foi sancionada pelo presidente Lula ontem, vai falar conosco. É isso, produção? Vamos lá, então, vamos falar com o senador. Muito boa tarde, senador. Bem-vindo aqui ao Contexto Metrópolis. Boa tarde, Neila. É um grande prazer estar falando com vocês aí do Metrópolis. Hoje o Brasil vivencia momentos de preocupação com essa escalada do crime organizado em todo o país, e esse conflito no Rio de Janeiro é um exemplo. Mas tivemos uma lei sancionada hoje importante, a 15.245, que é um passo na direção certa, a aumentar a proteção da lei, né, para os agentes da lei que se colocam em situação de risco contra o crime organizado. Bom, eu estava conversando há pouco com meu colega Mário Sabino aqui, senador, e dizendo a ele que, primeiramente, o ministro Lewandowski havia apresentado no Congresso Nacional aquele projeto da PEC da Segurança Pública, e que nesse projeto, que seria o mais importante aí para o governo sobre a segurança pública, não tratava sobre o crime organizado, que hoje é o maior vilão, não tem como correr disso, é o maior vilão nas cidades brasileiras. O crime organizado está entranhado com tentáculos aí em todos os âmbitos da nossa sociedade, do agronegócio até os postos de combustíveis. E essa PEC da segurança pública não abordava esse assunto. Agora, eu te pergunto, senador, agora, com esse projeto que foi inclusive aprovado e sancionado pelo presidente Lula, a gente vai conseguir tratar desse assunto com firmeza e com a importância que ele merece? Olha, é um projeto importante, foi da minha autoria, Neila, e é um passo na direção certa. Não existe um coelho da cartola que se tira e resolve os problemas do enfrentamento do crime organizado. Mas um ponto fundamental é que a gente precisa proteger os agentes da lei. O que esse projeto estabelece? Que a conspiração, o ajuste para praticar atentados contra agentes da lei, policiais, juízes ou promotores, pelo crime organizado, ou seja, o crime organizado planejando ataques contra esses indivíduos, passa a ser crime. Isso vai permitir, por exemplo, que evitem situações como aquela do assassinato do delegado Rui Fontes. Isso vai permitir, por exemplo, que se esses policiais que estiveram nessa ação do Rio foram objeto de algum plano de retaliação por parte do crime organizado do Rio de Janeiro, que haja já uma intervenção antes que comece a executar esse crime. Então, uma proteção maior. Foi também aprovado nos congressos na projeto, dessa vez da minha relatoria, para limitar a soltura e audiência de custódia, está indo para a sanção presidencial. Então, são vários passos que têm que ser tomados na direção certa. A PEC da segurança, de fato, não resolve nada em relação ao crime organizado. Tem algumas medidas até relevantes ali, mas muito aquém do que seria necessário. Essa questão, senador, eu queria saber a sua opinião. Essa questão de unir as forças de segurança estaduais e que deixar o governo federal como líder das forças de segurança em todos os estados, isso seria prejudicial para cada um dos estados? Pergunto isso porque os governadores são completamente contra, principalmente os governadores de direita, dessa intromissão, digamos assim, do governo federal nas polícias estaduais. Nós temos que preservar a autonomia dos estados na gestão da segurança pública. Até porque, Neila, aqui tem que falar a verdade, o governo federal atual, ele é frouxo no combate à criminalidade. Ele não é algo, né, que realmente tem sido efetivo. Então, há um risco aí de se perder esse combate também a nível dos estados. O que a gente tem que fazer, e é o que eu tentei promover durante ali a minha gestão no Ministério da Justiça, é integrar, mas integrar através de cooperação. O que poderia ser feito? O governo federal poderia, junto com os governos estaduais, criar forças-tarefas. Forças-tarefas, desmantelar o Comando Vermelho. Força-tarefa para desmantelar o PCC, para ir contra os líderes, para identificar o patrimônio dessas organizações, para confiscar, para fazer operações integradas e conjuntos. Mas esse tipo de ação tem que ser na base do diálogo, da conversação. Não adianta fazer aí uma coisa que eventualmente queira se fazer de baixo para cima. Esse é o grande erro, a meu ver, da PEC da segurança pública. Agora, senador, desse projeto específico do combate às organizações criminosas, na prática, como é que ele vai funcionar? Esse projeto ele enfrenta uma questão muito específica, é da minha autoria. Quando teve aquele plano descoberto do PCC de atentado contra mim e contra a minha família, eu apresentei esse projeto. Tá? O que ele criminaliza?
a conspiração, ou seja, o planejamento de atentados contra agentes da lei da parte do crime organizado, normalmente em retaliação a ações do agente da lei, passa a ser crime por si só. Ou seja, você não precisa esperar que levante uma arma e aponte a arma na cabeça de um agente, de um policial, do juiz ou promotor, para aquilo ser considerado crime. O próprio planejamento já passa a ser crime. Então, ele enfrenta um aspecto muito específico, Neila. Não é uma legislação abrangente. A gente tem outros projetos em trâmite ali no Congresso Nacional que tratam de outros aspectos da segurança pública. Como mencionei, até aquele da semana passada, aprovada ali no Senado, da minha relatoria, em que a gente limitou solturas em audiência de custódia. Isso é importante também, porque a audiência de custódia virou uma porta giratória para os criminosos. Tem um outro projeto que está na minha mão, que é de autoria do deputado Alfredo Gaspar, que eu sou relator ali no Congresso, que daí tenta dar uma estruturação maior nessas ações de cooperação entre os diversos órgãos da Justiça e da Segurança Pública. Ou seja, nós precisamos de várias ações para resolver essa questão. Não existe aí algo que se faça e se resolva de imediato isso. Mas essa lei aprovada hoje, sancionada hoje pelo presidente, é de fato um passo na direção certa. Fico orgulhoso até de ter sido autor desse projeto ali no Senado Federal. Teve aprovação na Câmara e conseguimos converter em lei agora com a sanção presidencial. Senador, a gente veio discutindo aí nos últimos dias, desde terça-feira, de que forma que as organizações criminosas vêm crescendo, vêm aumentando o seu poderio bélico, aumentando também a questão da venda e do tráfico de drogas. Essa lei que foi sancionada hoje, ela trata disso, de como é que todo esse armamento, tudo que essas organizações precisam, chegam até elas? As fronteiras, por exemplo, isso está tratado nesse projeto que foi Não, sancionado? Nélia, é uma lei mais pontual. Sim. Tá? Ela foi criada exatamente para proteger os agentes da lei nesse momento. Um outro aspecto dela que é importante, que a gente ouve muito das forças de segurança. Por exemplo, promotores que estão na linha de frente contra o crime organizado, Lincoln Gaquia, por exemplo, ele fala por vezes, olha, eu não posso me aposentar, porque se eu me aposento, eu perco qualquer escolta que eu tenho hoje, e ele é uma pessoa ameaçada pelo crime organizado, pelo PCC. O que essa lei também estabelece? Que o aposentado, juiz, promotor, policial, ou qualquer outro agente público que tenha combatido o crime organizado, mas se encontra em uma situação de risco, permanece com proteção, mesmo após a aposentadoria, enquanto o risco persistir. O que a gente não pode ter é situações como daquele juiz lá federal, né, o Odilon, um juiz lá do Mato Grosso, que foi muito corajoso contra o crime organizado, ele se aposentou e de repente está sem qualquer escolta, sem qualquer proteção. Se o crime organizado não esquece os agentes da lei que o enfrentou, o Estado também não pode esquecer. Agora veja, esse projeto, né, que virou lei hoje, ele enfrenta uma questão pontual, não é um projeto abrangente em relação ao crime organizado. Mas nós temos lei, a 12.850, né, que criminaliza as organizações criminosas, e muito pode ser feito com a legislação já existente. O que está faltando é uma ação mais efetiva, mais enérgica do governo federal no enfrentamento dessas organizações, cooperando e agindo em conjunto com os estados, sem querer aí subordinar os estados ao governo federal. Mas a atuação coordenada, ela é essencialmente importante. O que a gente vê, no entanto, que o foco do atual governo, com raríssimas exceções, nunca foi o enfrentamento do crime organizado. Ele ficou muito voltado para aquela questão do 8 de janeiro, das supostas lá ações antidemocráticas, e o crime organizado, sem encontrar aí barreiras na ação do governo federal, que tem uma maior estrutura do que os estados, acabou florescendo, vamos dizer assim, se é que essa palavra é apropriada para se referir ao crime organizado. Senador, para nós finalizarmos, ontem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acabou anunciando que vai criar a CPI anti-organização criminosa, digamos assim, e que
Seria um projeto que veio, inclusive, do senador Alessandro Vieira desde o ano passado, que o senador vem falando sobre isso, e agora Davi Alcolumbre decidiu criar essa CPI. Nós estamos em outubro. O senhor acredita que essa CPI, criada agora já no fim do ano, às vésperas de um ano eleitoral, ela tem como ter resultado? Realmente, o senador Alessandro, ele está preocupado, assim como outros senadores, eu, inclusive, com essa escalada do crime organizado, e eu fui indicado membro, inclusive, para essa CPI ali no Senado, e creio que podemos realizar um bom trabalho para fazer um diagnóstico geral no país em relação a essas organizações criminosas e, igualmente, propormos soluções a nível legislativo mais efetivas. O enfrentamento tem que ser na legislação, a gente precisa ter legislação mais rigorosa em relação a isso, né? Nós precisamos, do outro lado, ter ações executivas e nós precisamos ter integração e coordenação entre as unidades da federação. Tudo isso pode ser discutido ali na CPMI. Eu tenho certeza que vai ser uma CPI de alto nível e que pode apresentar propostas e medidas interessantes aí para a gente avançar nessa pauta no Brasil. Como eu disse, né, não tem um coelho na cartola que puxa e resolve, mas tem sim passos na direção certa e nós precisamos retomar essa agenda anticrime organizado, porque episódios como esse do Rio revelam que a gente está numa espécie de uma guerra praticamente, e a gente não quer que essa guerra escale, ao contrário, a gente precisa enfrentar isso com inteligência, prisão dessas lideranças, isolamento em presídios federais, confisco do patrimônio dessas organizações, e para isso nós precisamos ter um aparato estatal preparado para essas ações, que a gente não pode recuar diante desses desafios. E nós continuaremos aqui acompanhando para esse assunto não morrer, assunto importantíssimo e que deve ser pauta eleitoral, que é a segurança pública. Senador, obrigada pela gentileza de estar aqui conosco, conversando sobre o projeto que foi sancionado e também sobre os outros projetos que estão aí correndo no Congresso Nacional. Obrigada. Muito obrigado, Nélia, foi um prazer.